Se você queria ver o Carlo Ancelotti treinando outro clube depois do Real Madrid, treinando uma seleção, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Ontem ele deu entrevista coletiva prévia à final da Liga dos Campeões, né? E já falou que vai se aposentar lá no Real Madrid, tá bom? Se liga no que ele falou. Eu vou me aposentar no Real, mas primeiro quero vencer a Liga dos Campeões. Vou treinar enquanto estiver aqui. Lembrando vocês que o técnico tem contrato com os merengues até junho de 2026. E ele não deu a data que pretende se aposentar, deixando claro que se o Real quiser renovar o seu contrato, ele irá ficar lá por mais um tempo trabalhando. Depois, Carlo Ancelotti foi questionado se o Real é o grande favorito na final da Liga dos Campeões contra o Borussia. E ele respondeu o seguinte: não pensamos nisso, estamos focados em jogar contra um adversário que mereceu chegar na final, eliminando Paris Saint-Germain e Atlético. Borussia tem qualidade, comprometimento e também atitude. Meus amigos, então Ancelotti deixou bem claro que não treinará mais nada, nenhum clube, nenhuma seleção, depois que deixar o Real. Só que se o Real quiser renovar com ele até 2030, ele fica lá mais uns anos, tá bom? Ele vai sair do Real e se aposentar. Só não sabemos a data em que isso daí vai acontecer, tá bom? Já que ele falou sobre Liga dos Campeões, quero saber, na tua opinião, quem será o grande campeão sábado? Real Madrid vai levar mais uma taça, a 15ª, ou o Borussia vai surpreender e ser campeão? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, beleza? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Bora ver o que aconteceu ontem nos jogos aí da Sul-Americana, também da Copa Libertadores. Inter Miami encaminhou a chegada de Ángel Di Maria, Antônio Conte tá chegando lá na equipe do Napoli. Bora conversar sobre tudo isso e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Internacional começou vencendo, mas em apenas 3 minutos levou a virada e perdeu por 2-1 para o Bérgamo. Assim, eles ficam em terceiro do grupo, mas ainda tem 2 jogos atrasados, um contra o Real Tomayapo e outro contra o Delfim. Portanto, ainda podem conseguir uma vaga na repescagem. O Inter ontem utilizou um uniforme sujo de lama, que faz parte da campanha Marcas da Enchente, em alusão à tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. As camisas estão autografadas por todos os jogadores e serão leiloadas, onde o lucro será revertido para a reconstrução do estado. Com gol de pênalti aos 52 minutos do segundo tempo, o Red Bull Bragantino arrancou empate em 1-1 contra o Coquimbo Unido e assim garantiu uma vaga nos playoffs anterior às oitavas de final, pois ficou em segundo lugar do grupo H. Lá na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu tranquilamente o Racing por 3-0 e confirmou a liderança do grupo F, assim garantindo sua vaga direta nas oitavas. Paulinho, de 35 anos, entrou pela última vez em campo com a camisa do Timão e foi homenageado pela torcida. Lembrando que ele está indo embora do clube após não chegar num acordo para renovar o seu contrato. Pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Flamengo venceu o Milionários por 3-0 lá no Maracanã, com direito a 2 gols de Pedro. Assim, o rubro-negro ficou em segundo lugar do grupo e garantiu a sua vaga nas oitavas. Atlético Mineiro atropelou Caracas em casa e venceu por 4-0, com direito a gols de Hulk, Alisson e 2 de Pedrinho. Assim, eles confirmam a primeira colocação do grupo G e agora secam os rivais Talleres, Palmeiras e River Plate em busca da melhor campanha geral da primeira fase. Botafogo foi à Colômbia enfrentar o Júnior Barranquilla e ficou apenas no empate sem gols, garantindo a sua vaga nas oitavas, ficando em segundo lugar do grupo com 10 pontos. Daniel Alves, que está em liberdade provisória após ser condenado em primeira instância a 4 anos e 6 meses de prisão por estupro, agora voltou a trabalhar com futebol. O jornalista Bruno Andrade, do portal All Sport, informou que o ex-jogador tem atuado como intermediário na transferência de Pedro Lima para o futebol europeu. O lateral direito tem se destacado bastante pelo esporte e vários clubes já buscam a sua contratação. Dani Alves tem participado das reuniões presenciais com clubes e também empresários, já que a presença dele é considerada um trunfo para levar Pedro Lima a um gigante europeu. Lembrando a vocês que Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e Chelsea já demonstraram interesse em contratar o jogador, que tem uma multa rescisória de 15 milhões de euros. Segundo aí o Bruno Andrade, né, do portal All Sport, os envolvidos em tudo isso negam a participação do Dani Alves nas tratativas, né? Pra vocês verem, né? O cara aí foi condenado por estupro,
há 4 anos e 6 meses, está em liberdade provisória e já está trabalhando aí de novo com futebol, segundo realmente o que foi informado pelo Bruno Andrade, né? Tem nem muito o que falar, né, galera? É o retrato hoje em dia do que acontece com esses jogadores que depois são condenados e aí acabam vivendo a vida normalmente depois da condenação, né? Infelizmente, não tem nem muito o que falar aí. Então, segundo o Bruno Andrade, Dani Alves está envolvido, intermediando a transferência do Pedro Lima lá para a Europa. E com certeza vai ganhar uma bela grana em cima disso, né? Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Hoje estourou a bomba de que Di Maria será o próximo amigo de Messi a chegar no Inter Miami pra deixar o elenco ainda mais qualificado lá nos Estados Unidos e ainda por cima chegará grátis após deixar o Benfica. O jornalista Léo Paradiso da ESPN Argentina informou que o clube de David Beckham já chegou num total acordo a respeito dos termos pessoais com Di Maria, salário, tempo de contrato e outras coisas mais. A única dúvida que existe ainda é se ele chegará agora no meio do ano após a Copa América ou se chegará somente em janeiro de 2025, que é quando começará uma nova temporada lá na MLS. Benfica ainda queria manter o argentino de 37 anos, mas parece que seu destino será mesmo jogar com Messi. Nessa última temporada, Di Maria marcou 17 gols e deu 15 assistências em 48 jogos. Meus amigos, o Inter Miami tá montando uma seleção, né? Suárez, Messi, Busquets, Jordi Alba, agora também o Di Maria. Jesus amado, daqui a pouco vai estar 11 jogadores tops, tá ligado? Sabe quando você montava aquela seleçãozinha do FIFA, dos melhores aí dos últimos tempos? É capaz que o Inter Miami vire isso já já, tá? Realmente eles conseguem fazer baitas contratações, jogadores chegando de graça, jogadores de renome e com certeza o Messi ajuda muito nisso, né? Então, segundo o Léo Paradiso, Di Maria é o próximo que vai chegar lá no Miami. Desde que Mbappé tem sido ligado ao Real Madrid, muitos falam que Rodrigo pode ser negociado, já que a concorrência no ataque vai ficar grande. Inicialmente, ele negava uma saída, porém ontem o discurso acabou mudando e o brasileiro falou o seguinte em entrevista da DAZN: tudo pode acontecer no futuro, eu tenho um contrato com o Real e os anos que passei aqui foram um prazer pra mim. Sempre quero estar nesse clube, mas vamos ver o que vai acontecer. Depois da entrevista, né, essas palavras do Rodrigo repercutiram muito mal, principalmente na torcida do Real Madrid, nas redes sociais, tá? O pessoal entendeu que ele quis dizer que pode ir embora do Real, talvez até na próxima janela. Porém, calma, torcedor, calma. O Rodrigo não quer ir embora, ele se equivocou, tá? Primeiro a equipe dele falou que ele tinha se equivocado na resposta, que ele tinha sido mal interpretado, né? E depois o próprio jogador aí teve que se pronunciar por conta de tanto burburinho que tava nas redes sociais, né? Se liga no que ele falou. Algumas palavras ditas foram tiradas de contexto. Estou muito feliz no Real, é um sonho estar aqui, não estou planejando ir embora. Agora vamos focar na 15ª taça da Liga dos Campeões. Então calma, fique feliz, torcedor do Real. O Rodrigo não mudou de ideia, continua querendo ficar lá pro resto da vida, continua querendo fazer história, não planeja ir embora do Real, ele quer se tornar uma lenda lá na equipe merengue, tá? Quer entrar pra história do clube, e ele tá fazendo a sua parte, né? Tá jogando bem, tem se destacado bastante, porém muita gente acredita que ele vai perder espaço com as chegadas aí do Endrick e também do Kylian Mbappé, já que vai ter mais concorrência no ataque, né? Tanto é que o Liverpool era um clube bem interessado em tirar o Rodrigo lá do Real Madrid, porém ele vai ficar lá, segundo ele, né? Antônio Conte tá muito perto de se aventurar mais uma vez no campeonato italiano e agora será o comandante do Napoli. Ontem o jornalista Fabrizio Romano informou que houve uma reunião entre a diretoria e o staff do italiano para revisar o contrato que vai até junho de 2027. As partes agora acertam os últimos detalhes da estrutura do vínculo e também os membros da comissão técnica de Conte. Tudo indica que ele será oficializado pelo clube já nos próximos dias. Segundo o jornal Corriere della Sera, Antônio Conte já teria indicado a contratação de Lukaku em caso da saída de Victor Osimhen nessa próxima janela. Outras opções também indicadas pelo técnico seriam de Vitor Bonifácio do Leverkusen e também
Joshua Zirkzee do Bolonha. Meus amigos, o Conte já foi ligado ao Napoli no passado e agora, mais uma vez, é ligado. Aliás, já tem negociações bem avançadas, né? O Fabrício Romano fala que o acerto tá praticamente aí fechado, né? Só faltam alguns últimos detalhes e aí ele será anunciado. A gente sabe que o Osimhen deve ser vendido nessa próxima janela. Paris Saint-Germain quer contratá-lo, o Arsenal, o Chelsea estão dispostos a pagar a cláusula rescisória dele, então a saída é muito próxima, tá? E aí o Conte já tá esperando isso daí acontecer. Indicou Lukaku, que pode ser vendido pelo Chelsea por um valor ali que gira em torno de 45 milhões de euros. E as outras opções seriam Boniface e também o Zirkzee. Na tua opinião, entre esses três, para o lugar do Osimhen, quem seria melhor, Lukaku ou Zirkzee, que já estão acostumados no campeonato italiano, brilharam nessa última temporada, ou então o Boniface, que brilhou com a camisa do Leverkusen nessa última temporada? Quem seria o substituto perfeito para Victor Osimhen? Lembrando que outro nome ligado antes da chegada do Conte era o Jonathan David, lá da equipe do Lille, porém ele não teria sido um nome agora indicado pelo Conte e por isso que essas outras opções passaram um pouco na frente, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! Yeah. You know, I said, damn, it's gonna be a long night.